Quando meu pai faleceu, meus irmãos herdaram seu patrimônio de 38 milhões de reais, mansões, iates, carros de luxo. Eu recebi um pequeno envelope empoeirado, zombado e humilhado por toda a família. Abri sozinho naquela noite. Dentro havia uma única folha de papel, um número de conta bancária e uma linha. Isso é para quem sempre esteve comigo. E quando verifiquei o saldo, mas antes de contar o que encontrei, preciso explicar uma coisa. Meu pai não era apenas um empresário rico. Ele construiu sozinho um império, partindo de absolutamente nada, vendendo água de coco na praia aos 12 anos. E durante 23 anos, enquanto meus irmãos corriam atrás de festas e viagens, eu era o único que visitava ele no hospital, todas as quartas-feiras, das 3 às 5 da tarde, sem falhar um único dia. Mesmo quando chovia, mesmo quando eu estava doente, tudo começou 3 meses antes dele partir. Eu estava sentado ao lado da cama hospitalar, como sempre. Ele segurou minha mão com uma força que não via há meses e disse: "Filho, preciso te contar um segredo. Quando eu morrer, seus irmãos vão brigar pelo que podem ver. Você vai receber o que ninguém consegue enxergar." Achei que era o cansaço falando. Meu pai estava muito medicado há semanas. Mas então ele continuou, com os olhos mais lúcidos que já vi. "No meu escritório, gaveta do meio, lado esquerdo. Tem um envelope marrom. Não abra antes do testamento oficial." 3 meses se passaram até aquele dia difícil. E no velório, meus irmãos já estavam discutindo sobre quem ficaria com a casa de Búzios. Ricardo, o mais velho, já tinha até contratado um advogado. Marina planejava vender o iate antes mesmo do enterro terminar. Dia da leitura do testamento. Escritório lotado. Ar-condicionado no máximo, todo mundo suando mesmo assim. O advogado Dr. Mendes, um senhor de 70 anos que trabalhou com meu pai desde o início, começou a leitura. Para Ricardo, meu primogênito, deixo as 2 empresas de importação, avaliadas em 15 milhões de reais. Ricardo sorriu como se já soubesse. Ele sempre foi o favorito. Pelo menos era o que todo mundo pensava. Para Marina, minha filha do meio, deixou os 3 imóveis em São Paulo e o apartamento em Miami. Total de 12 milhões. Marina nem disfarçou a satisfação. Já estava calculando quanto conseguiria de aluguel por mês. Para Carlos, deixo os investimentos em ações e os 2 iates. Aproximadamente 11 milhões de reais. Carlos, o irmão que só aparecia quando precisava de dinheiro, deu um soco no ar de felicidade. E para Pedro, meu filho mais novo, o advogado fez uma pausa. Todos olharam para mim. Deixo o conteúdo do envelope marrom em meu escritório. A sala explodiu em risadas. Marina chegou a bater palmas ironicamente. O queridinho do papai ganhou uma carta de despedida. Ricardo colocou a mão no meu ombro fingindo consolo. "Não fica assim, maninho. Posso te dar um emprego na empresa." Saí dali humilhado, carregando o envelope que peguei na gaveta. Minha esposa Ana me esperava no carro. "E então?" "Nada, só isso aqui." Mostrei o envelope. Ela segurou minha mão. "Seu pai amava você." Deve ter um motivo. Chegamos em casa por volta das 10 da noite. Ana foi dormir. Estava grávida de 7 meses e precisava descansar. Sentei sozinho na sala, o envelope nas mãos. Parecia tão insignificante, tão leve. Abri devagar, com medo de rasgar o que quer que fosse. Uma única folha de papel. Letra do meu pai, tremida pelos anos de doença. Banco Safra, conta número... E uma sequência de números. Embaixo aquela frase: "Isso é para quem sempre esteve comigo." E mais nada. Nenhuma explicação, nenhum valor. A segunda micro-história começou na manhã seguinte. Acordei às 6. Não consegui dormir direito. Decidi ir ao banco assim que abrisse. Cheguei no Safra às 9 em ponto. A gerente, uma senhora elegante chamada Dona Cláudia, me atendeu pessoalmente. "Senhor Pedro, estávamos esperando sua visita. Seu pai deixou instruções específicas sobre essa conta." Meu coração acelerou. "Que tipo de instruções?" Ela digitou os números no computador. Seus olhos se arregalaram levemente. "Antes de mostrar o saldo, preciso entregar isso." Me passou outro envelope, esse lacrado com cera. "Suas instruções são para abrir antes de ver o valor." Abri ali mesmo. A letra do meu pai novamente.
Pedro, se está lendo isso, significa que cumpriu sua promessa até o fim. Durante todos esses anos no hospital, você foi o único que nunca pediu nada. Nunca reclamou da herança. Nunca questionou minhas decisões. Seus irmãos sempre vinham com propostas, contratos, pedidos de adiantamento. Você vinha com sanduíche de mortadela e suco de laranja. Lembra do dia que perguntei o que você faria se ganhasse na loteria? Você disse, garantiria o futuro dos meus filhos. Seus irmãos disseram carros, iates, viagens. Por isso, eles receberam exatamente isso. Coisas. Você receberá a propósito. A gerente pigarreou. Posso mostrar o saldo agora? Fiz que sim com a cabeça, ainda processando a carta. Ela virou a tela do computador. Tive que sentar. Minhas pernas bambearam. Ali estava 52 milhões de reais. Isso deve ser um erro. A gerente balançou a cabeça. Não é erro. Há mais uma coisa. Esta conta rende 12% ao ano. Seu pai manteve investimentos separados há 20 anos. Começou com pequenos aportes. Nunca tocou. Disse que era para o filho que entendia o valor do tempo. Saí do banco em choque. Meu celular não parava de tocar. Marina tinha visto meu carro no estacionamento do banco. Pedro, o que você foi fazer no Safra? Tem algo que não sabemos? Sua voz estava desconfiada. Desliguei sem responder. Ricardo mandou mensagem 2 horas depois. Precisamos conversar. Soube que foi ao banco. Família não deveria ter segredos. Carlos apareceu na minha casa naquela tarde. Irmãozinho, vim ver se está bem. Aquele envelope tinha algo importante? 1 mês depois. Recebi uma ligação do Dr. Mendes, o advogado. Pedro, precisa vir ao meu escritório. Há documentos adicionais que seu pai deixou para serem entregues 30 dias após o testamento. Cheguei lá em meia hora. Ele me esperava com uma pasta de documentos. Seu pai era um homem muito estratégico. Precisa entender uma coisa. As empresas do Ricardo estão saudáveis, mas precisam de gestão competente para continuar. Os imóveis da Marina são excelentes, mas exigem manutenção e administração adequada. Os investimentos do Carlos são voláteis. Seu pai sabia que eles não tinham preparo para gerir patrimônio. Por isso, deixou bens que refletem suas personalidades. Ricardo sempre quis poder e status. Marina sempre quis segurança. Carlos sempre quis vida fácil. Para você, que sempre quis apenas a presença dele, deixou algo diferente. Ele me entregou outro documento. Era a escritura de uma fundação. Fundação Pedro e João. Meu nome e o do meu pai. Isso foi criado há 6 meses. A fundação tem como objetivo ajudar famílias de crianças em tratamento hospitalar. Seu pai destinou 10 milhões próprios para ela. Mas há uma condição. Você deve usar metade do valor da conta bancária para a fundação. A outra metade é sua e de sua família. Seu pai disse, Pedro entenderá que riqueza compartilhada se multiplica. Riqueza guardada apodrece. Abri a pasta da fundação. Já havia projetos estruturados. Parcerias com 3 hospitais. Um prédio comprado para alojar famílias. Seu pai passou os últimos meses planejando isso. Disse que você saberia o que fazer porque aprendeu o valor da presença. Saí de lá com a cabeça girando. Cheguei em casa e contei tudo para Ana. Ela chorou. Seu pai conhecia você de verdade. Naquela noite, sonhei com meu pai. Ele sorria. Estava sem os aparelhos do hospital. Parecia em paz. No dia seguinte, visitei o prédio da fundação. 15 andares, próximo ao hospital onde meu pai ficou internado. Havia uma placa na entrada. Para todas as famílias que entendem que amor se mede em presença, não em presentes. Contei aos meus irmãos sobre a fundação, mas não sobre o valor total. Disse apenas que pai tinha deixado recursos para a caridade. Ricardo riu. Típico do Pedro, sempre o bonzinho. Marina revirou os olhos. Carlos nem prestou atenção. 3 anos depois, a fundação já ajudou mais de 500 famílias. Oferecemos hospedagem, alimentação e transporte. Ricardo teve problemas com as empresas. Má gestão, pediu minha ajuda. Hoje trabalha na fundação. Aprendeu sobre propósito. Marina vendeu 2 imóveis para quitar dívidas de manutenção. Descobriu que patrimônio sem planejamento vira peso.
Carlos perdeu metade dos investimentos em especulações arriscadas. Virou voluntário na fundação. Encontrou valor no trabalho. Ana e eu temos 3 filhos agora. Todos sabem, às quartas-feiras, das 3 às 5, visitamos as crianças no hospital. Mantivemos a tradição. Mas agora levamos alegria onde meu pai um dia recebeu conforto. O dinheiro que ficou para nossa família está investido. Rende o suficiente para vivermos bem e mantermos a fundação crescendo. Meus irmãos receberam 38 milhões em bens. Eu recebi 52 milhões em propósito, mas o valor real não está nos números. Está nas 1.200 quartas-feiras que passei ao lado do meu pai. Está nos sanduíches de mortadela que dividíamos. Nas piadas sem graça que contava para ele sorrir. Está em entender que ele não me testou. Ele me ensinou. A herança não foi o dinheiro. Foi a lição. Hoje, quando vejo uma criança abraçar o pai no hospital, apoiados pela nossa fundação, eu entendo tudo. Meu pai não morreu rico. Morreu realizado. Seus milhões compraram coisas. Meu tempo com ele construiu memórias. E aquele envelope empoeirado? Guardo até hoje, emoldurado no meu escritório. Me lembra diariamente que as maiores fortunas não cabem em cofres. Cabem em corações. E se multiplicam quando compartilhadas.